Amém? Eu e você, nós somos libertos, somos livres. A unção do Senhor está aqui nesse lugar. Amém, queridos? O amém foi fraco. Amém, queridos? Então, eu vou pedir que você faça lá no Insta uma selfie, por favor. E você vai colocar. Vamos lá. Eu vou dar tempo para você fazer. Eu já fiz a minha. Você vai colocar com o trio Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Vamos lá, todo mundo. Não, pode fazer também com os demais por perto. Com o trio. Lembra de colocar o trio com T maiúsculo, que se refere à Trindade. Com o trio Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Aí você vai colocar a localização, Verbo Araripina, e vai marcar o Insta do Verbo Araripina e Jovens Dunamis. E caso você queira marcar também o Insta da sua igreja também, e também da equipe de jovens da sua igreja, faça-o também. Nós somos um só corpo. Fez? Postou? Eu já o fiz também. Agora, imagina se o Senhor chegasse aqui nesse exato momento e falasse para você de uma necessidade de levantar missionários, de levantar pregadores num determinado local do mundo. Se o Senhor dissesse assim: a quem enviarei? Quem irá por nós? Será se eu e você, nós diríamos, eis-me aqui, ou apontasse e dissesse, eu vou? Fica de pé, por favor. Ainda que você... Ainda, glória a Deus, continua repreendendo em nome de Jesus. Ainda que você não tenha essa confirmação aqui, agora, ou essa coragem, mesmo assim, vamos fazer uma foto? Eu gostaria que você fizesse com o seu dedo apontando para você mesmo. Todo mundo, vai lá, apontando para você mesmo. E eu vou fazer uma foto daqui de cima. Vamos lá, gente, apontando com o dedo assim para você mesmo. Ó. Imagina Deus falando assim: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Você é capaz de fazer assim? Bora. Pronto, obrigado. Pode sentar. Diga comigo, estou no Dunamis. Glória a Deus. Agora vai comigo, por favor, para o livro de Salmos 145. Verso 4. Livro de Salmos, capítulo 145, verso 4. Você encontrou? Diz assim: uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. Vamos ler novamente? Uma geração contará a outra a grandiosidade dos seus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. Amém, queridos? Eu quero fazer uma viagem com vocês hoje, aqui no Dunamis. Eu gostaria que o pessoal colocasse a primeira figura, e eu gostaria de levá-los numa viagem para o século XVIII,
depois da Reforma, depois de Lutero, depois de Calvino, para falar sobre os morávios. Quem já ouviu falar sobre esse povo, os morávios ou os moravianos? Os morávios, eles são um grupo de cristãos que tiveram origem na Morávia, uma região oriental da República Tcheca, que hoje é conhecida como Tchequia. E durante uma perseguição que houve do catolicismo, um conflito na verdade do catolicismo contra o protestantismo, isso foi chamado de Guerra dos 30 Anos, esse grupo, essa turma, esses crentes, diante desse embate entre católicos e protestantes, na época do Império Germânico, eles saíram e encontraram refúgio numa outra localidade, numa outra região, devido a essa perseguição. Eles encontraram refúgio numa região onde habitava um conde chamado Zinzendorf. Figura 3, por favor. Zinzendorf era esse conde que também cristão, protestante, evangélico, abraçou esse grupo, como também abraçou tantos outros grupos cristãos evangélicos vitimados por essa grande perseguição. Esse homem, um homem temente a Deus e um homem também de muitas posses, abrigou nesse refúgio chamado Herrhut, que significa abrigo do Senhor. Ele refugiou não somente os morávios, mas outros cristãos, isso em 1722. Muitos povos, muitos problemas, porque haviam ali várias confissões, havia ali, embora fossem cristãos evangélicos protestantes, haviam várias confissões, várias liturgias, e começaram a acontecer algumas diferenças, algumas dificuldades, ao ponto que este homem precisou fazer um tratado de paz. Então ele produz um documento e ele estabelece que todas as pessoas que quisessem continuar naquele refúgio, deveria assinar esse documento, esse tratado de paz, e deveria se dedicar principalmente a cultivar a unidade. Diga comigo, cultivar a unidade. Após 5 anos dessa determinação, num domingo, dia 13 de agosto de 1727, figura número 2, por favor, eles estavam reunidos num culto de ceia do Senhor, e aí o Dunamis, diga comigo, Dunamis. Quantos sabem o que é Dunamis? Diga, o poder de Deus manifesto. Nesse culto de ceia, nessa reunião de vários crentes, o Dunamis, o poder do Espírito Santo, veio sobre eles. Isso que nós chamamos de unção coletiva, e que é de praxe experimentarmos no cotidiano das nossas vidas, nos nossos cultos, diariamente na nossa vida com o Senhor. Alguém pode dizer amém? O poder Dunamis veio sobre eles, os quebrantou e os levou à maior reunião de oração de todos os tempos, que durou, pasmem, mais de 100 anos, ininterruptos. Começou com 24 homens e 24 mulheres. 24 homens e 24 mulheres foram inflamados pelo poder Dunamis e começaram uma reunião de oração, que foi tomando proporção, que foi crescendo, que foi alavancando, que foi estendendo as tendas, que foi amarrando cordas de forma mais poderosa, e ultrapassou 100 anos de orações ininterruptas. Eles ficaram conhecidos, os moravianos, como aquele povo que tinha zelo pela palavra. Deles, por causa do zelo pela palavra, é que nós temos hoje os devocionais diários, porque eles começaram a praticar, de estudar um versículo, de compartilhar um versículo, de cantar um versículo, de estabelecer um versículo por dia, um versículo por momento. Eles também foram conhecidos como os povos da era moderna da igreja, ou o povo da era moderna da igreja, a enviar missionários para pregarem a Cristo nos vários e diversos lugares do mundo. Agora, o que mais me chocou desse movimento? O que mais me chocou desse movimento é que conta-se que 2 jovens missionários, diga comigo, jovens missionários, diga, jovens cristãos, fala para ela só, tipo a gente. Teve gente que tem mais de 50 que se alegrou com isso, né? Jovens missionários tipo nós,
2 jovens missionários se dedicaram ao ID, e eles, viajando para as ilhas da América Central, souberam de um dono de uma propriedade, que havia ali escravos, e não havia nem cristãos, nem muito menos igreja entre eles. Estes jovens, tomando conhecimento, eles enviam cartas pedindo permissão ao dono daquela propriedade, daquela tribo, já que não havia quem pregasse o evangelho, já que não havia igreja naquele lugar, já que ninguém poderia, a não ser que fosse escravo. Aqueles 2 jovens resolvem vender a sua liberdade para comprar as passagens para ir até a essa tribo. Narra-se também que quando eles saíram de onde estavam, daquele abrigo, eles saindo na embarcação, eles gritaram o que se tornou o grito de guerra dos moravianos. Eles disseram que através de nossas vidas, o cordeiro que foi imolado receba a recompensa do seu sofrimento. Baseados em Isaías capítulo 53, verso 11, que diz: Ele, Jesus, verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Aqueles 2 jovens se tornaram um grande exemplo de devoção ao Senhor, de determinação ao Senhor, e um exemplo de que nada importa senão servir ao Senhor. Diga comigo: nada importa senão servir ao Senhor. Diante disso, eu pergunto, não a você, mas eu pergunto a mim mesmo: até onde vai a minha devoção ao Senhor? Até que ponto está a minha coragem para servi-lo? Até que nível está a minha renúncia? Por qual motivo estou aqui? Dentre os moravianos, o próprio conde Zinzendorf, ele disse: bem-aventurado o homem e a mulher que que são capazes de servir alegremente na segunda posição. Também disse: sei que vou para o meio de um povo feroz acerca das missões, mas eles também precisam ouvir de Jesus. Alegrem-se, eu voltarei, mas se eu não voltar, nós nos encontraremos nas margens do grande rio. David Bost, ele disse: nunca me preocupei com onde viveria, nem como viveria, nem que provações teria que sofrer, desde que assim eu pudesse ganhar mais almas para Cristo. John Eliot, também moraviano, disse: viva de tal maneira que quando chegar o momento de morrer, não tenha mais nada para fazer senão morrer. O grande avivalista John Wesley, um avivalista inglês, aquele que quando as pessoas perguntavam para ele o que acontecia quando ele pregava, porque muitas pessoas eram curadas, muitas pessoas eram libertas, muitas pessoas se rendiam a Cristo, ele dizia assim: eu só pego fogo, eu me coloco em chamas, o poder de Deus vem sobre a minha vida, e as pessoas vêm de longe me ver queimar. Este homem, John Wesley, ele foi influenciado pelos moravianos, quando ele decidiu também em missões, ainda diácono, fazer uma viagem missionária, e a embarcação na qual ele estava, quase foi a pique, por fortes tempestades, e ele descobre naquela embarcação que havia ali missionários moravianos, e ele percebia que aqueles missionários moravianos, a despeito da tormenta na qual a embarcação estava, eles estavam felizes, porque eles sabiam que estavam lá para servir a Deus. E a felicidade, a alegria, a determinação daqueles moravianos contagiou John Wesley, que também se associou e foi queimado pelo poder do Espírito naquela associação. Uma geração contará a outra geração. Olha para essa pessoa e fala assim: tem gerações esperando por você. Fala: tem gente que nem te conhece. Diga: não sabe de onde você veio, nem sabe para onde você vai. Diga: mas da história que Deus escreveu, está lá, fala, está lá,
que essas pessoas seriam alcançadas por você. Nós temos perto de nós exemplos de renúncia e coragem para imitarmos nos nossos dias. Figura número 4, Kenneth Hagin, um dos primeiros pastores protestantes a escrever sobre as diretrizes que se tornaram o fundamento do movimento carismático, um dos primeiros autores a pregar sobre a teologia da fé. Hoje seus livros são muito respeitados por cristãos de várias denominações. Sua escola bíblica, o Centro de Treinamento Bíblico Rema, que, diga-se de passagem, já chegou aqui, está presente em vários países do mundo, sendo o Centro de Treinamento Bíblico Rema Brasil a maior delas. Não paramos por aí. Figura número 5, o americano Harold Leroy Wright, conhecido como Pastor Bud, veio para o Brasil em 1983, juntamente com a sua esposa Jen Wright, após se formar no Rema Bible Training Center, fundado pelo reverendo Kenneth Hagin. Eles fundaram o Ministério Verbo da Vida em 1985, e também abriram o Centro de Treinamento Bíblico Rema, antes Escola Verbo da Vida. Aleluia! Eles vieram debaixo de uma direção de Deus. O Senhor falou para eles: vá e leve a minha palavra para o meu povo ser livre. Pregações simples, mas ousadas de fé, e os testemunhos das inúmeras experiências que teve com Deus constituem um grande legado de fé, não somente no Brasil, mas nos 5 continentes. A dedicação desse casal, em especial do pastor Bud Wright, trouxe para esse tempo 465 igrejas no Brasil, 62 igrejas no exterior. No total, até agora, se você abrir o site, o portal Verbo da Vida, até agora 527 igrejas no Brasil e fora do Brasil, 26 nações alcançadas, 150 escolas Rema, 57 centros de cura Rema, uma escola de missões, uma escola de ministros Rema fixa em Campina Grande, e várias escolas de ministros itinerantes. Deus está, queridos, à procura de peças para este avivamento, que por aquilo que nós cremos nesses últimos dias será maior do que o avivamento dos moravianos, será maior do que aquele avivamento que Deus usou como peça-chave Lutero, será maior do que todos os avivamentos que já aconteceram, será maior do que Pentecoste, será maior do que Pentecoste. Pastor, quem fará parte desse grande avivamento? Sérgio, deu certo a foto? Quem fará parte desse avivamento? Deus colocou no coração de homens de Deus um evento chamado Dunamis, para sacudir a vida de muitos que vão sacudir essa geração. 2 jovens que se determinaram a sair da sua terra, da sua parentela, do seu conforto, sabendo que seria uma viagem só de ida. E Deus prepara um evento como este, e fica a gente conjecturando se vem ou se vai para uma praia. E tem gente fazendo questão porque foi pago, e tem gente fazendo questão por um desconto. Sabe, irmãos, este é um evento, ou esta é uma reunião para entendermos que nós fazemos parte de uma geração que não se calará, mesmo sendo forçada a se calar. Não podemos construir
ou nós podemos, na verdade, construir um grande mover nas nossas vidas, deixando o dunamis nos queimar. O poder do Espírito Santo nos queimar. Diga comigo, eu faço parte. Segura a foto aí, por favor. E aí, a palavra diz: uma geração contará a outra geração a grandiosidade dos teus feitos. Nós estávamos na live, ontem, no Instagram, hoje é sábado, né? E eu percebi uma apreensão. Eu passei num determinado lugar, e eu vi uma determinada escola, com tantas crianças. E sabe, queridos, muitas crianças fantasiadas, algumas com fantasias inapropriadas para a idade. Se já é perigoso estar fantasiado, ainda mais com fantasias inapropriadas, chamando a atenção de toda a espécie de perigo. E quantos sabem que quando nós apresentamos uma criança aqui, os pais, eles não seguram somente o filho, eles seguram um chamado. Aquelas crianças portam um chamado, como eu e você portamos. Elas têm um histórico, uma história que fora escrita ainda antes delas nascerem, como eu e você. E sabe, queridos, de nossa parte tem essa responsabilidade de não nos calarmos, de geração em geração passarmos a carta que recebemos da geração passada, de que Deus não mudou, Ele ainda é o mesmo. Você está aqui, eu já fui para casa. Agora, como faremos? Como iremos? Precisamos estar, irmãos, apropriados em 3 dimensões: espírito, alma e corpo. Porque é possível que a gente vá e tenha que voltar, mas se não for vontade de Deus que voltemos, precisamos ficar, e ficamos firmes, e ficaremos determinados. O que nos preocupa ou nos deixa apreensivos é que tipo de testemunho a nossa geração deixará. Crentes relapsos, crentes que preferem outras coisas, diga-se de passagem, passageiras, crentes que não se atinaram para estar num evento como esse, se expondo à palavra. Irmãos, eu sou de um tempo em que a nossa sede, o nosso desejo por mais de Deus, fazia com que nós nos refugiássemos em lugares, e fazíamos vigílias. Eu sou de um tempo em que uma pessoa precisou ser renovada pelo Espírito Santo, debaixo de uma mesa, tapando a boca, porque era proibido falar em línguas. Eu sou de um tempo em que a gente começava a orar num determinado momento, e eu sei que não é uma regra, quem ora mais tem de Deus. Eu sei que quanto mais tempo com Deus, nós mais dele seremos. Você está aqui, amém? Mas eu sou de um tempo que nós começávamos animados, e terminávamos aquele período de oração animados. Não havia fastio. Nós não deixávamos de lado o que era primordial. Nós entendíamos o que é buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serem acrescentadas. Me vem essa pergunta: que testemunho deixaremos para a próxima geração? Porque nos encontramos enfadiados com o culto. Nós queremos que o culto comece e já ficamos olhando para o pregador, olhando para o relógio, dizendo: eu não sou adepto de que as pregações elas se estendam, a não ser que esteja debaixo de uma orientação do Espírito. Você está aqui, amado? Porque nós não temos crises de Eutico aqui no Ministério Verbo da Vida. Você está aqui, eu já fui para casa. Mas tem gente que prefere mais as coisas terrenas, passageiras, e se preocupam e perdem a noção. Deixa eu falar uma coisa para você: as vezes que o Senhor mais falou comigo, foram aquelas vezes em que a minha carne disse: fica em casa,
você está muito cansado. Eu trabalhava em São Paulo, queridos, e eu tinha que acordar 3:30 da manhã, para pegar o primeiro ônibus, porque senão chegaria atrasado no trabalho. Trabalhava em pé, era um trabalho duro, difícil. Eu trabalhava numa multinacional, retificando mandris, que são peças onde, que recebem as brocas das furadeiras. E sabe, irmãos, tinha dia que eu chegava em casa, quebrado, cansado, as pernas doendo, o corpo dizendo assim: não, você precisa descansar. A mente dizia: para que se envolver tanto? E sabe, queridos, eu nunca, que o Senhor me recorde se isso já aconteceu, mas eu nunca priorizei outras coisas que não cultuar ao Senhor. E das vezes em que a minha carne bradava para eu ficar em casa, era as vezes em que Deus mais falava comigo diretamente, como se aquele culto, se naquele culto estivesse somente Ele e eu. Eu gostaria que você olhasse para essa pessoa e falasse assim: esse Deus de poder, diga, não mudou. Diga, gerações mudaram. Diga, mas esse Deus de poder, diga, não mudou. Eu quero terminar com uma santa convocação. E essa santa convocação está baseada nas palavras do apóstolo Paulo, no livro de Atos, no capítulo 20, no verso 24, quando ele, sabendo do que lhe aguardava, do que lhe esperava, porque ele era cônscio do seu chamado, e também cônscio do poder que operava nele, no dunamis que estava sobre a vida dele, Paulo disse, já perto do fim da sua vida, ele diz: porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Nós fomos chamados para começar e para terminar bem. A Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria, mas também diz, não de todos. Ele disse, de quase todos. Quase todos é de não todos. Nesses últimos dias, irmãos, ainda tem gente pegando fogo. Eu gostaria de chamar o grupo de música, eu tenho alguns minutos. 2 jovens, para uma viagem que não tinha volta, abdicando da família, renunciando à sua juventude, para se tornar escravos, só para pregar o evangelho, no lugar onde não tinha crentes. 2 jovens, um mover do Espírito que durou 100 anos, mais de 100 anos, numa busca constante, num deleite constante. Tem muitos que estiveram em outras versões do dunamis, e que infelizmente hoje não estão aqui. Mas também tem muitos que continuam, porque entendem que esse não é um mover do pastor Galeno, não é um mover de Anderson Maiele, não é um mover da Igreja Verbo da Vida, é um mover do Espírito Santo de Deus. 2 jovens. Quantas pessoas nós temos aqui? Você é capaz de ficar de pé e olhar para essa pessoa que está perto de você e dizer assim: tem gente te esperando. Tem gente te esperando. Fala para ele: tem gente te esperando. Fala que nem te conhece e está te esperando. Uma santa convocação. Eu gostaria que viesse aqui à frente. E eu sei que talvez a gente não consiga organizar, então a gente pode organizar aqui na frente. Eu tenho essa expectativa. E também nos corredores, aquelas pessoas
que estão sendo tocadas pelo Senhor nessa noite, acerca de se entregar ao Senhor, de ouvir uma convocação, de dizer para o Senhor: Pai, eu sei que nós estamos nos últimos dias, e nesses últimos dias, eu não quero terminar de qualquer jeito. Se Deus pergunta assim: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Se você é capaz de dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, vem aqui na frente. Pastor, quando será isso? Deus sabe quando será, Deus sabe quando acontecerá. Nós temos uma corajosa aqui, tem mais corajosos? Está vindo mais gente ali, tem mais gente ali, vem. Tem mais corajosos vindo. Foi para isso que você nasceu. Se 24 homens e 24 mulheres foram instrumentos de Deus, para que Deus pudesse atear fogo, e o movimento começar numa proporção que durou mais de 100 anos, o que dirá essa quantidade de pessoas famintas, desejosas por mais de Deus? Nós somos a geração que não se calará. Você pode dizer comigo? Diga: eu sou da geração que não se calará. Diga: eu sou da geração que continuará o legado. Vem mesmo. Você está dizendo com essa atitude: Senhor, conta comigo. Não sei como será, quando será, conta comigo. Eu reconheço que tem gente que nem me conhece e está me esperando, e a mensagem que eu irei levar inflamará a vida dessas pessoas. Isso, vem mais. Graças a Deus pelos moravianos, graças a Deus por John Wesley, graças a Deus por Lutero, graças a Deus por Kenneth Hagin, graças a Deus pelo pastor Bud, Mama Jane, graças a Deus pela sua vida. Você é capaz de erguer as suas mãos, fechar os seus olhos e dizer para Deus: Senhor, conta comigo. Diz isso para Ele: conta comigo, Senhor. Diga: eu quero estar pronto para esses últimos dias. Diga: Senhor, o fogo só aumenta. Eu não sou dos que retrocedem, eu não sou dos que voltam atrás. Diga para Ele: eu sei que tem coisas que precisam melhorar. Diga: e é por isso que eu vim aqui. Diz para Ele: usa a minha vida, porque eu ainda tenho fome. Diga: eu tenho lenha para queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. O fogo
apaixonar. Queimou todos os outros amores. Queimou, queimou, queimou todos os outros amores. O fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores. Queimou, queimou, eis-nos aqui, Senhor. O dunamis tem que sair das quatro paredes e queimar Araripina, queimar Marcolândia, queimar Ipubi, queimar Simões, Queimada Nova, Cajueiro, Serrolândia, Pernambuco, o Brasil, o mundo. Oh, aleluia! Diga, eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Declare. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir. Levante suas mãos. Diga, Senhor. Diga, Senhor, é de verdade o que eu disse. Diga, conta comigo. Diga, eu desejo ser a carta da vez. Diga, usa a minha vida. Diga, não retornarei, não voltarei atrás, porque eu sei o que você fez comigo. Diga, eu sei o que o seu dunamis fez comigo. Você é capaz de dizer assim: Pernambuco, me espere. Diga comigo: Piauí, me espere. Diga: Ceará, me espere. Alagoas, me espere. Diga: Brasil, me espere. Diga: mundo, continentes, me esperem. Alguém pode dar glória a Deus nesse lugar? Fogo em teus olhos. Canta. Fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros. Queimou, queimou, queimou. Queimou, queimou. Está queimando, está queimando. Fogo em teus olhos. Aleluia. Queimou os outros amores. Queimou todos os outros amores. Queimou, queimou todos os outros amores. Queimou os outros amores. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir. Quem aqui na frente, escuta, quem aqui na frente também ouviu de pessoas, talvez até da família, dizendo: não, isso aí é só, segura, segura, isso aí é só fogo de palha, isso
logo logo voltará atrás, logo logo sentirá saudade das festinhas, das baladas. Isso aí é só fogo de palha. Quem além de mim ouviu isso, da família, de amigos? Quanto tempo faz que você está firme? Quanto tempo faz que você entregou a vida para o Senhor Jesus? Quantos sabem que ano é este no qual estamos? Diga comigo, 2025. Faz a conta aí rapidinho de quando você se converteu para hoje. Eu entreguei a minha vida para Jesus em 1994. E a minha mãe disse, não dou 3 meses. Olha quanto tempo já passou. E sabe de uma coisa? Sabe de uma coisa? Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode vir queimar. Diz isso pra ele, diz isso pra ele. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode vir queimar. O fogo pisaremos em outras nações, nós pisaremos em outros estados, nós iremos para as faculdades, nós iremos para os colégios, nós iremos para as esquinas, nós iremos para as praças. Tem pessoas nos esperando e nós levaremos o poder de Deus, nós levaremos o poder de Deus. Quantos creem nisso? Aleluia, glória a Deus. Sejam praticantes do que vocês ouviram. Voltem para os seus lugares, em nome de Jesus. Aleluia. Se 24 homens, 24 mulheres provocaram um avivamento que durou mais de 100 anos, que dirá todos nós juntos? André, cadê André? André, é muito mais do que ganhar um violão. A chama que arde em ti é muito mais do que um presente de um violão. Nós ouviremos falar sobre um rapaz de uma cidade chamada Simões, no Piauí. Uma pequena cidade, comparando com tantas outras do Piauí. Nós ouviremos chamar ou falar de um homem que recebeu um chamamento, chamado André. Esteja preparado, porque para a glória de Deus, nesses próximos dias, a unção que está sobre a tua vida constrangerá pessoas, e pessoas farão o possível para estarem perto, para serem tocadas por Deus através da sua vida, em nome de Jesus. Se abrir uma igreja, Verbo da Vida, lá em Simões, tivesse sido somente por uma vida, ela está aqui. Muitos, mas muitos serão tocados pelo Senhor através da sua vida. Você e a sua casa são destinados ao serviço do Senhor. Que a unção aumente na tua vida.
que este fogo, esse dunamis, esse poder aumente na tua vida, em nome de Jesus, para contagiar a tantos outros. Recebe isso em nome de Jesus. A igreja pode dizer amém. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor.